Se tem uma coisa que dá trabalho pra caramba e pouca gente lembra de se preparar e estudar sobre isso antes de ter filho, é o sono do bebê. Pois é, esse assunto, gente do céu, eu acho que eu tava fugindo de conversar esse assunto aqui por causa do trauma que ele trouxe pra minha família. Mas enfim, tem muitas crianças que dão muito trabalho pra dormir a noite inteira. E tem, né, simplesmente não sabem dormir. E tem, no caso, as trigêmeas, ou as minhas trigêmeas, que deram trabalho triplicado. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi essa experiência de sono das trigêmeas, o que a gente se arrependeu e muito de ter feito, o que a gente achou válido e, enfim, o que a gente aprendeu com tudo isso. E eu vou contar tudinho pra vocês finalmente no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Carolyn, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou mãe da Ivy e das trigêmeas idênticas, Alana, Brenda e Claire. Se é a primeira vez que você tá assistindo algum vídeo aqui do nosso canal, seja bem-vindo. Aqui a gente compartilha um pouquinho das nossas rotinas, dos nossos aprendizados e dos nossos perrengues. Que perrengue a gente tem por aqui, minha nossa. Enfim, tô aqui meio que descabelada com esse fundo, minha caminha. O negócio é que, se tem um assunto que é complicado na maternidade, acho que uma das coisas sempre me perguntam: ai, o que é mais difícil pra você? O que você acha que é mais complicado na maternidade? O sono. O sono é realmente a parte mais delicada, porque a gente tem que estar sempre disposto para cuidar das crianças, tem que estar disposto para fazer comida, para brincar, para trocar, para dar banho e fazer tudo o que precisa ser feito. E você tem que aprender a fazer tudo isso sem ter dormido muitas vezes à noite. E daí, meu amigo, isso que é difícil, porque o sono, se tem uma coisa que me deixa mal-humorada, nem fome. Fome não me deixa mal-humorada, tanto quanto sono. Quando eu durmo muito mal, gente, eu fico muito, muito mal-humorada. E é complicado, né? Porque eu sei a demanda durante o dia, sei que eu preciso estar bem e às vezes eu não consigo. Enfim, é tenso. Quando você vira mãe, você precisa ensinar o seu bebezinho a dormir do zero, porque a sua criança não sabe dormir, o seu bebezinho não tem horário, não tem rotina, não tem costume nenhum e vocês, na vida dele, vai precisar ensinar essa criança a dormir. Então, o que ajudou muito a gente nessa fase foi ter um cronograma. Sabe, as crianças gostam das coisas previsíveis, não chegar de surpresa, agora você vai tomar banho, do nada, tipo, surpresa, vamos mamar. Surpresa, hora da janta, tipo, a criança fica meio perdida. Então, depois que a criança meio que tem uma rotina, tem um hábito, principalmente rotina do sono, tipo, ser previsível na hora de dar o último mamar, dar o banho, contar a historinha, fazer sempre a mesma coisa, a criança vai meio que acostumar, ela vai entender que aquilo ali é a preparação pro soninho dela. E foi isso que a gente fez com a Ivy. A gente tinha essa rotina bem definida com ela. Então ela já meio que entendia quando estava prestes a hora de dormir, a gente lia uma historinha da Bíblia, eu dava um mamazinho pra ela, dava um banho nela, então já ia relaxando o corpinho dela e ela ficava pronta pra dormir. E eu colocava a Ivy, sério, colocava ela acordada no berço. Então eu fazia todo o ritual, colocava pra rotar, daí colocava ela no bercinho e ela ficava olhando pra cima, assim, no teto, coisa mais fofa, até dormir. Simples assim. Então, era uma maravilha, porque ela não tinha nenhuma associação de sono pra dormir. Eu simplesmente colocava ela e daí eu ficava, fechava a porta do quarto e ficava na câmera, com uma doida, assim, assistindo ela até ela dormir. E tinha babá eletrônica, qualquer ruído, qualquer coisa que ela fizesse, eu olhava na câmera, ia lá socorrer ela. Enfim, aí dormia muito bem, desde cedo, assim, no começo ela acordava de madrugada, a gente ia lá, checava, né, se precisava trocar fralda, se tava com fome, sabe, precisava fazer alguma coisinha, e daí, se não precisava, eu colocava ela no berço e às vezes eu só ficava, tipo, dando uns tapinhas assim, sabe, até que ela fechava o olhinho e voltava a dormir. Então não ficava pegando no colo, não ficava fazendo nada assim, porque eu não queria criar outras associações de sono. Também nunca fui do tipo de mãe morro de dó de deixar o filho chorando no berço. Nunca consegui fazer isso. Morro de dó. Eu quero que ele saiba, que elas saibam, que podem contar comigo se elas chorarem. Se acontecer alguma coisa, alguma emergência, ela chorar, ela sabe que é sério. Que se ela chorar, eu vou estar lá pra socorrer. Então, eu sempre fiz isso. Chorou? Eu tava lá. Claro que tem vezes que o nenê dá uma resmungadinha assim, né? Ou dá um choro e para. Porque às vezes ela chora dormindo. Então você tem que saber, com o tempo a gente vai conhecendo o bebê e vai sabendo reconhecer cada choro.
Porque muitas vezes o nenê chora e você vai logo de cara lá socorrer. Às vezes você acorda o nenê que o nenê nem sabia que tinha chorado, chorou dormindo, entendeu? Então, isso a câmera me ajudava muito, assim, eu olhava e via ela dormindo e chorando, assim, às vezes. Tipo um gemido, nem era um choro direito. E daí eu olhava assim e falava, vai, tá dormindo, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. E já voltava a dormir mesmo, era só uns gritinhos, sabe? Então é muito importante a gente conhecer. Desde que a Ivy nasceu, os médicos falavam que a gente, pelo menos aqui na maternidade e tal, eles falam que tem que acordar o bebê de 3 em 3 horas pra dar mamar. Cara, eu tô tentando ensinar minha filha a dormir a noite inteira. Não é possível. Não é possível que o nenê com fome vai continuar dormindo. Não, se a criança realmente estiver com fome, necessitada de comer alguma coisa, ou beber, mamar alguma coisa, ela vai chorar. Então, com a Ivy, e eu conversei com outras mães, estudei bastante. Então, eu via que não tinha essa necessidade de eu acordar a minha filha, criar esse hábito nela de ficar acordando de madrugada pra mamar, sendo que ela tava bem, que ela não tava precisando daquilo. Simples. Parecia. Mas aí, o que acontece? A Ivy começou a dormir bem, dormia a noite inteira. Eu estava feliz que finalmente eu estava podendo dormir. Eu colocava para dormir às 7, eu acordava às 7 e meia-noite ela acordava. Isso foi um tempão assim. E até que finalmente ela dormiu a noite inteira e foi uma alegria, porque dormir a noite inteira sem interrupções é uma bênção da maternidade. Sério, é um privilégio muito grande, que tem muita mãe aí que não tem esse privilégio. Então, se você tem esse privilégio, meu amigo, levanta as mãos pro céu e agradeça. O negócio é que eu fiquei tão feliz que ele estava dormindo a noite inteira, que eu fiz? Engravidei de novo. Isso mesmo, porque, né, tava bom demais. Eu falei, gente, cuidar de criança nem é tão difícil. Doida, eu tenho problema de perca de memória recente, porque eu esqueço os perrengues, alguns. Tem perrengue que eu lembro até hoje. Enfim, na hora eu achei que, gente, vai. É agora ou nunca. Ou a gente tem mais um filho agora, ou a gente não vai ter. Vamos logo, amor. Engravidamos e descobrimos que eram as trigêmeas. Aí, meu amigo, foi tenso. Com as tri, o negócio foi mais complicado. Aquela teoria linda que eu tinha estudado, né, que eu tinha aprendido, que eu tinha colocado em prática com a Ivy, não funcionava com as trigêmeas por alguns motivos que eu vou contar aqui pra vocês, porque não é tão simples como parece. Que as trigêmeas nasceram prematuras, então elas nasceram aquelas coisinhas magrinhas, só pele e osso, sabe? Eu até falava pra ela assim, gente do céu, não parece rosto de bebê recém-nascido, sabe? Quando eu vi elas pela primeira vez, eu falava, gente, parece tipo um adulto. Tipo, o curioso caso de Benjamin Button, lembra desse filme? Então parecia um adulto, porque é magro. O que deixa um bebê com cara de recém-nascido é que ele é gordinho, assim, fofinho. E as meninas não eram nada gordinhas. Como elas nasceram antes do tempo, eram todas bem magrinhas. Ainda parecia, assim, muito frágil, sabe? E era muito frágil, muito sensível. E daí o que acontece? Na maternidade, na UTI neonatal, eles têm um hábito que é preciso, né, ser feito, que é de dar realmente mamar de 3 em 3 horas. Eles acordam os bebês, dão um mamazinho, trocam a fralda e fazem arrotar e devolvem na caminha. E é assim, então quando elas saíram da UTI, depois de 16 dias internadas, todas saíram ao mesmo tempo e foram para casa. E daí a gente meio que teve uma aula com as enfermeiras do hospital, porque cada uma das trigêmeas tinha uma enfermeira diferente. Então elas passaram várias instruções pra gente, porque tinha remédio que a gente tinha que dar para elas, vitaminas, e tinha remédios diferentes para cada uma. Então eu tinha tipo um quadro com o que cada uma tinha que tomar, o horário que tinha que tomar, o que eu tinha que fazer. Sagradamente eu precisava acordar as meninas de 3 em 3 horas para tomarem essas vitaminas, tomarem esses remedinhos. Então, era meio que uma rotina ali, um hábito que ia acontecer. Então, lá fomos nós com as trigêmeas para casa. A melhor estratégia que a gente achou foi colocar as trigêmeas para dormir no nosso quarto, num berço, que era o berço da Ivy, e colocar uma por uma naquele berço, dividindo o berço, porque elas cabiam literalmente transversal assim no berço. Então ficaria mais fácil pra gente fazer essa movimentação de 3 em 3 horas com elas do lado da nossa cama. Na época a gente morava num apartamento ovo, de 2 quartos. E graças a Deus nossa família pôde vir, foi uma época antes da pandemia, em 2019. Então eles puderam vir pra ajudar a gente com as meninas. E dormiam na sala, a gente no nosso quarto, e a Ivy no quartinho dela. Mas está aí o primeiro erro e arrependimento que a gente teve na questão do sono das crianças, que foi tirar a Ivy do bercinho dela, que ela dormia nesse bercinho das trigêmeas. Então a gente tirou ela desse bercinho e colocou ela na caminha. A Ivy dormia a noite inteira e tal, não teria problema, e ela já tava andando e tal, ficaria mais prático para ela. Achamos que ela estava pronta. E foi o arrependimento da vida. Porque agora ela podia sair da cama, né?
simplesmente. Então ela começou a acordar de madrugada. Uma criança que dormia a noite inteira, não acordava de madrugada, agora começou a dar trabalho até pra dormir. Porque aí eu só colocava ela no berço e ela dormia sozinha. Agora na cama, ela não dormia sozinha, era uma cama nova. Então no começo, até ela se adaptar, a gente ficava do lado dela, segurando a mãozinha dela pra ela poder dormir. E daí isso começou a acostumar, então toda vez a gente tinha que ir junto pra ela poder dormir, segurar na mãozinha, enfim. Pudesse voltar atrás, teria mantido a Ivy no bercinho dela bonitinho e compraria um outro berço logo de cara, sabe, pras tri. Mas tudo bem, a gente, né, se adapta, tal, foi indo o negócio. E daí o que aconteceu? Como as trigêmeas eram prematuras, então, como eu falei, aquela pele e osso, eu ficava com dó, diferente da Ivy, que eu não acordava de madrugada, eu deixava ela acordar naturalmente, isso daí que eu ia socorrer ela. Com as trigêmeas a gente acordava, porque elas tinham um remedinho pra tomar, então a gente dava na mamadeira um pouquinho do remedinho, e além de tudo eu tinha que tirar leite de madrugada. Então, sagradamente, de 3 em 3 horas, lá estava eu, com o negócio aqui, com a bombinha, tirando leite. Gente, foi muito tenso essa fase. Agora eu consigo até rir, sério. Foi muito difícil mesmo. Nossa, era muito tenso. Porque acontece, eu tinha que ter estoque para as meninas, porque durante o dia eu colocava uma em cada peito e a terceira ficava tomando a mamadeira. Então, como eu, né, queria dar o meu leite, com que leite, né, que ela ia tomar? Então eu precisava tirar leite de noite, porque todo esse leite que eu tirava na madrugada, eu daria para a terceira durante o dia, entendeu? A lógica. Então 2 ficariam no peito, a terceira na mamadeira. Na próxima mamada, trocava. Então, né, eu precisava acordar de madrugada, porque eu precisava ter esse leite para poder dar para a terceira durante o dia, porque senão eu não tinha estoque. De dia eu não conseguia tirar leite, muito leite, porque, né, as 2 mamavam muito e sobrava pouco. Depois que as mamavam, sobrava muito pouquinho para eu conseguir armazenar. Não conseguia estocar muito leite, igual eu fazia com a Ivy. Eu conseguia só deixar no freezerzinho, na geladeira, porque eu já tinha que esquentar para dar. Usava muito rápido, sabe? As meninas, a demanda era muito grande. Então, né, não podia perder essas 3 horas, mesmo porque eu acordava sem ninguém precisar me acordar, porque o peito começava a vazar. De tanto leite que eu tinha, gente, fiquei muito peituda. Uma fase boa, essa parte de ter, né? Eu gostava. Agora sumiu. Como eu precisava tirar leite, eu precisava também acordar as meninas. Com a Ivy, o negócio era diferente. Por quê? Como ela trabalhava, ele era a única fonte de renda de casa quando a Ivy nasceu, então ele precisava trabalhar no outro dia. Então, ela chorava de madrugada, só eu que ia lá socorrer ela. Eu somente porque, né, o Wallace precisaria estar saudável para trabalhar no outro dia. Com as trigêmeas, coitada, não tinha escolha, porque eu não conseguia dar conta sozinha. E no começo, a criança nem segurar uma madeira segura. Então, o que a gente fazia? Tinha que todo aquele processo de chorou, tira o leite da geladeira, esquenta o leite em banho-maria, pega o leitinho, o morninho, dá pras meninas e dá no colo, porque recém-nascido não pode nem mamar deitado. Primeiro que não segura a mamadeira, segundo que é perigoso engasgar. E também precisa rotar. Então o que eu fazia? Dava as 3 horas, eu ia tirar o leite. O Wallace acordava, pegava uma bebê, dava no meu colo, eu tirando o leite, segurava a bebê e segurava a mamadeira aqui nela. O Wallace ficava com a outra. E a gente acordava alguém que estava nos ajudando. Coitada dessa pessoa. Mas muitas vezes era ou a minha mãe, ou a mãe do Wallace, ou minha irmã, ou minha cunhada que também veio. Então, né, graças a Deus pela família. Elas que nos deram essa força. Muitas vezes eu quase dormia assim, ó, tirando leite. Enquanto ele dava mamar pra terceira, ficava só assim. Colocava uma almofadinha, né, assim, na cama e tirando leite. Até que terminava a produção de leite. Lá ia eu, tirava o negócio, ia pra cozinha, lavava todos os equipamentos, lavava todas as mamadeiras, porque quem amamenta, que era o caso que eu fazia com a Ivy, é uma bênção. Mamou, colocou no berço, trocou fralda, arrotou, tá 10. Agora, quando a criança toma leite na mamadeira, meus amigos, isso eu acho que tem que ser mais falado, porque as mães falam pouco do caos que é da mamadeira. Porque, meu amigo, você vai ter toda vez uma mamadeira pra lavar. Eu, no meu caso, eu tinha 3 mamadeiras. E eram mamadeiras ainda pra cólica. Era uma mamadeira aí que ajudava a não ter gases, então ela tinha a mamadeira e dentro dela tinha tipo um caninho que ajudava a tirar o oxigênio. Se entrasse oxigênio na mamadeira, ela conseguia fazer de um jeito que ele não ia pro bebê, entendeu?
Ele ia pra dentro da mamadeira. E daí, quando elas terminavam de mamar, lá ia eu limpar todo o equipamento da tirada de leite, guardar a produção e lavar mamadeira por mamadeira, caninho por caninho de dentro da mamadeira, que era diferente, rosquinha e não sei o que. E eram 3. Então, ali eu já perdia mais um tempão acordada. E daí, voltava a dormir. E daqui a 2 horas, né? Porque eu já tinha perdido 1 hora e pouco nesse meio tempo. Então elas dormiam 3 horas e acordavam de 3 em 3 horas. Mas como eu gastava 1 hora entre a produção de leite, mamar delas e tal, dormia 2 horas e depois já estava acordada. Ou seja, a gente só dormia tipo 2 horas direto. Dormia 2 horas, acordava. Dormia 2 horas, acordava. Eita, que esse vídeo vai ser longo. Outra coisa é que, diferente da Ivy, que a gente usava a câmera e a babá eletrônica, com as Tri, meu amigo, só usávamos a câmera, porque babá eletrônico podia jogar fora. Pensa numas nenê que choravam alto. Choram até hoje. Parece que tem microfone no gogó. Muito barulhentas. Sério. A Ivy chorava assim. As Tri. Era tipo até hoje, gente, sério. É surreal. E daí, o que acontece? O nosso segundo erro, segundo arrependimento, foi esse prolongar essas acordadas das trigêmeas de madrugada. Porque a gente meio que criou esse hábito nelas, né? Elas vieram com esse hábito da UTI e a gente manteve esse hábito e acabou que, né, como precisava acordar e tal, acabou que elas acostumaram. Então, com o tempo, elas estavam realmente habituadas a acordar de 3 em 3 horas. Claro que daí algumas coisas vão melhorando, como o fato delas aprenderem a segurar a mamadeira. Então isso às vezes ajudava, elas conseguiam segurar a mamadeirinha enquanto estava no colo. Mas o fato que eu tinha que acordar de 3 em 3 horas de qualquer jeito para tirar mamar. E às vezes ainda tinha um agravante que a Ivy acordava no meio da madrugada. Daí se tava eu, o Wallace e, sei lá, minha mãe ou minha sogra ajudando, daí a gente tinha que dar um jeito de pegar 2 nenéns, né? Eu não conseguia porque eu tava tirando mamar, só conseguia ficar com uma. Mas às vezes minha mãe, por exemplo, que tava ajudando, tinha que pegar 2 bebês pra terminar de dar mamar, pra liberar um de nós, no caso o Wallace, normalmente, pra ir com a Ivy e voltar com a Ivy pra dormir no quarto. Então tinha essas logísticas, assim, que a gente às vezes tinha que fazer nesses imprevistos da madrugada, né? Quando a Ivy acordava ou quando uma coisa saía diferente ali da rotina. E daí, com o tempo, muita coisa vai mudando, assim. Teve uma época que as Tri, por exemplo, acostumaram com o colo. Ter que, nessa fase que elas acostumaram a dormir, pegar no sono, assim, de noite, depois da rotina, tipo, banho, mamar e tal, eu não conseguia colocar igual a Ivy, que eu colocava elas no berço e elas dormiam. Não, elas ficavam chorando. A gente só conseguia colocar elas no berço, dormidas, e elas só conseguiam dormir no colo. A Brendinha que mais dava trabalho, a Brendinha até pra mamar dava trabalho. As outras menos, mas ainda assim, todas a gente tinha que ficar horas, dava mamar e daí colocava pra rotar e ficava horas chacoalhando até dormir. Gente, foi muito difícil. Porque acontece, a gente tinha a Ivy também, então tinha que estar um adulto com a Ivy, porque provavelmente na hora que a gente tava colocando as Tri pra dormir, a Ivy tava jantando, e com as Tri era tudo junto, então elas sentiam meio que fome ao mesmo tempo, sono ao mesmo tempo, então a gente tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. E lá tava eu ninando uma, e daí o Wallace às vezes ficava, tipo, se a gente tava só com uma pessoa nos ajudando, tipo, só a minha sogra, só a minha mãe, então o Wallace ficava com uma nenê e com a Ivy, e daí ia eu e minha sogra, né, eu e a nossa ajudante, íamos cada uma com o bebê até dormir, colocava a que dormisse primeiro no berço, e ia pegar a terceira nenê que tava na sala, fazia dormir. Quem quer que dormisse primeiro, pegaria a próxima, entendeu? E a gente fazia assim, por muito tempo, enquanto isso o Wallace que ficava só ele e a Ivy. Isso foi muito bem pro laço dos dois, porque era ele dando comidinha pra Ivy, a jantinha pra Ivy, ele dando banho na Ivy e ele colocando a Ivy pra dormir. Então a gente ficava nessa loucura. E daí, pra eu tirar essa mania delas de dormirem no colo, gente, foi muito difícil. Muito difícil. Porque eu não conseguia quando eu tava sozinha, com a Ivy e com as Tri. Como é que coloca as Tri pra dormir? Se eu tinha a Ivy pra cuidar e as trigêmeas eu não conseguia colocar, dar uma mamar, eu conseguia dar sozinha pra elas, nessa fase que elas já seguravam a mamadeira. Mas pra dormir, como elas estavam só dormindo no colo, eu não conseguia sozinha, porque eu não tinha com quem deixar as outras enquanto eu fazia uma dormir, sabe? Então eu precisava necessariamente de outra pessoa. Isso, essa dependência, assim, sabe, acabava comigo. Porque nem sempre eu tinha alguém, nem sempre eu podia contar com alguém. Então, né, se acontecesse alguma coisa, eu estivesse sozinha, o que eu faço? Enfim, eu penei pra tirar essa mania delas. Daí, o que eu fiz? Eu comecei a dar a mamadeira
pra dormir e escorava a mamadeira nelas, assim, sabe? Colocava no berço as 3 e colocava a mamadeira. E daí eu ficava olhando, assim, caía uma madeira e eu ia lá arrumar. Nessa fase, as meninas começaram a crescer e ficar grandes demais pro berço que elas dividiam. Então eu tive que comprar um berço novo, um para cada uma das tri. Então mudei, né, porque não cabia no meu quarto, coloquei todas junto. Então a Ivy passou a dormir junto com as tri e ficava os 3 berços e a caminha da Ivy. E ali eu ficava assistindo elas, né, mamar, e depois que mamava, eu meio que virava elas de lado e tentava fazer elas voltarem a dormir. E consegui, finalmente, depois de muito sacrifício, elas passaram a pegar no sono assim. Porém, foi criado um novo hábito. Elas acostumaram passaram a associar um mamar com dormir. Então, de madrugada, quando elas acordavam, elas não voltavam a dormir de outro jeito. Não era tipo igual a Ivy, só dar umas palmadinhas assim de madrugada, sabe, nas costinhas pra voltar a dormir. Não, elas queriam mamar. E o dela, tipo, elas queriam, não era tipo simplesmente, não, enrola ela, engana ela pra voltar a dormir, sabe? Não, elas gritavam, porque como eu falei, elas eram muito escandalosas. E daí, como elas estavam dividindo o mesmo quarto que a Ivy, elas acordavam a Ivy, aí virava um caos generalizado, porque eu precisava de um adulto pra deitar com a Ivy pra dormir, e eu precisava estar ali pras 3, às vezes eu não dava conta das 3, precisava acordar outra pessoa pra me ajudar. E era muito tenso, era tipo horas nessa. Então, o negócio é que foram passando as fases, né? Então, elas no começo acordavam de 3 em 3 horas, não seguravam uma mamadeira, depois elas aprenderam a segurar a mamadeira, depois ficaram com a mania de dormir no colo, depois perderam essa mania, mas só dormia mamando. Enfim, foram fases, a gente arrumava uma, tinha outra, mas na realidade, a nossa situação era delicada, era diferente. Então, com 4, 5 meses, mais ou menos, a gente ficou tipo, cara, por que a gente tá nessa mania, né, de ficar acordando as meninas de madrugada, a gente prolongando esse hábito? Vamos parar com essa mania, vamos deixar elas, né, acordarem naturalmente. E daí acontece que daí elas começaram a esticar mais. Só que uma delas, que era a Brendinha, sagradamente acordava de 3 em 3 horas. Às vezes a outra acordava noutra hora, a outra na outra. E em vez do negócio melhorar, piorou. Porque quando elas acordavam de 3 em 3 horas, a gente acordava, fazia o que tinha que ser feito, podia dormir ali mais 2 horas e acordar depois. Com as tri acordando cada uma numa hora, a gente dormia, outra chorava. Dormia, outra chorava. Então, acontece que, tipo, as 2 horas que a gente tinha de sono direto, a gente tinha meia hora, às vezes, de sono direto, porque uma acordava. E às vezes dormia mais um pouquinho, a outra acordava e não podia deixar chorando, porque se elas ficassem chorando com aquele gogó, acordavam a Ivy e acordavam umas às outras, e daí todo mundo ficava acordado. E quem tinha acordado 1 hora atrás, acordava de novo e tinha que mamar de novo, porque senão não voltava a dormir. Então, antes que elas acordavam de 3 em 3 horas, às vezes, dependendo do choro, acabava que de 1 em 1 hora acordava, dependendo, né, do tanto que deixou a outra chorando na correria pra pegar, esquentar, mamar, socorrer. Gente, enfim, hoje, graças a Deus, a situação mudou, mas o perrengue, gente, deixa eu continuar. Depois dos 6 meses, eu parei de tirar leite, que eu tava, nesses 6 primeiros meses, acordando de 3 em 3 horas, sagradamente. 3 em 6 horas, comecei a dormir às 3 horas, mas de 2 em 2 horas, porque eu tirava o leite. E daí, eu comecei a ficar anêmica, né, eu também não dormia direito, não tinha tempo de comer direito, e comecei a ficar muito fraca e anêmica, e daí, as médicas e tal me instruíram a começar a introduzir fórmula nas meninas. E eu tinha muito leite ainda, então meio que me dava um peso na consciência, sabe? Que caraca, eu tenho muito leite. Mas ao mesmo tempo, as meninas, era tão prático elas mamarem na mamadeira, que elas começaram durante o dia que eu dava o peito, elas começaram a não querer mais o peito, porque na mamadeira o leite era mais fácil de sair, no peito elas tinham que fazer mais força na sucção. Então acabou que eu tava tirando leite sempre, até durante o dia. Chegou uma hora ali, nos 6 meses, que eu ficava só tirando leite pra dar pra elas, e ninguém mais queria mamar no peito. E daí isso era um desgaste muito grande, sem contar a minha saúde, e daí eu comecei a reduzir as tiradas de leite. Então reduzia pra 4, depois reduzia de 5 em 5 horas, depois de 6 em 6 horas, de 7 fui esticando, até que chegou um tempo que o leite, a produção realmente diminuiu, porque eu não tava tirando tanto leite. O negócio do leite é que quanto mais você estimula, mais você tira, mais produz. E como eu diminuí muito, sabe, a produção ficou bem fraca até que acabou. E daí começamos a dar fórmula para as crianças. Primeiro eu dei todos os estoques de leite que eu tinha, que com 3, né, o estoque não durou muito. E daí já veio a fórmula. E como elas associaram mamar com sono, então toda vez que elas acordavam de madrugada, chegou uma hora que a gente só
tem essa vantagem, que não precisava mais estar esquentando meu leitinho em banho-maria pra dar pra ela. Então eu só pegava. A gente também não queria dar a mesma mania que a gente deu pra Ivy. Olha aí, aprendemos com o nosso erro. Porque com a Ivy, ela só tomava leite morninho porque ela tava acostumada com leite no peitinho. Quando ela começou a tomar leite na mamadeira, depois que eu engravidei da Astrid, né, que eu tive que fazer o desmame, eu esquentava o leite pra ela, né, não ter esse problema de adaptação. E até hoje eu só tomo leite morninho. A Astrid, a gente já não queria essa mania, porque, né, eu tô fora de casa, eu quero dar mamar. Chegou a hora de mamar pra elas, não tem onde esquentar, eu quero que elas mamem de qualquer jeito, afinal são 3. Então, água natural, água, temperatura ambiente, tudo a gente só colocava na fórmula, chacoalhava, dava pra elas, mamavam e pronto. Então, aprendemos com o erro da Ivy, elas tomam leite em qualquer temperatura, água em qualquer temperatura. E daí, até me perdi na história. E daí chegou uma hora que a gente tava tão habituado assim, chorou, a gente ia lá, dava uma mamadeira pra cada uma delas e voltava a dormir. Então acabou que pra gente era mais prático, né? Porque a gente não perdia mais tempo. E acabou que as meninas voltavam a dormir, mamavam e já soltavam a mamadeira e continuavam dormindo, às vezes por ali mesmo, e a mamadeira ficava lá. Daí às vezes acordava de novo e elas ficaram numa coisa que realmente só voltava a dormir com mamar. E daí foi outro karma, outro caos. Foi tirar a mania delas de mamar, porque cada hora era uma que acordava em horário diferente. Chega uma hora que a gente não sabia quem acordou, quantas vezes acordou. Tinha uma que às vezes mamava muito de madrugada, mais de 5 vezes, mais de 6 vezes. Isso estava muito errado. Só que pra gente é mais fácil pegar uma mamadeira e dar do que criar um novo hábito nela pra fazer ela perder essa mania de mamar, que dá trabalho. E daí a gente foi postergando, até que teve uma hora que eu falei, não, gente, chega, não dá, essas meninas dormindo até agora, a gente acordando de madrugada por preguiça, dando a mamadeira. Vamos lá, vou ficar a semana inteira, o mês inteiro sem dormir, mas a gente vai fazer essas meninas perderem essa mania. E daí eu tentei. No começo, o que eu fazia? Eu dava a mamadeira pra dormir, dormiam, e daí na hora de que chorava pra mamar, eu não dava mamar. Eu pegava no colo, e daí chorava, tipo, eu quero mamar. Às vezes falava, mamar. E eu, não vai mamar. Não é fome. Não é fome. Você tá com essa mania, minha filha, mas você não tá com fome. Dorme. E eu ficava madrugada adentro ali, só com ela no colo. E daí nessa, o Wallace não podia, eu que fazia esse trabalho, porque o Wallace não podia perder tempo, porque ele tinha que voltar a dormir porque trabalhava. Então pra ele era mais fácil pegar a mamadeira e voltar a dormir, porque ele precisava ter disposição pra trabalhar. Então eu que ficava nessa. E daí enquanto eu tava com uma no colo tentando voltar a dormir, às vezes a outra chorava. E daí que eu fazia? Eu não podia largar dessa e não podia pegar a outra no colo, e o Wallace não podia pegar no colo porque ele tinha que trabalhar. Então ele só pegava a mamadeira e levava e dava pra outra. Então o que eu fiz? Eu foquei em só uma delas. E daí foquei, e daí as outras vou dar mamadeira pra parar de chorar. E vou focar nessa daqui, enquanto até ela perder essa mania. E daí que eu vou pra outra. Ok, feito isso, descobrimos que a Lana, na verdade a gente já sabia, a Lana não chorava, a Lana gritava. Na verdade ela não gritava, ela falava era tipo assim o choro da Lana. E acordava todo mundo. Nessa fase que a gente tá tentando elas a perderem essa mania, não dava pra deixar a Lana no mesmo quarto das outras. Então eu tive que mudar a Lana pra um quarto. Nessa época a gente mudou de casa, então tinha 3 quartos. Então a Lana dormia no quarto de brinquedos. Tem até vídeo aqui no canal dessa época. Eu vou ver se eu deixo o link por aqui. E me dava um apertinho no coração, me dava, mas se ela chorasse de madrugada, não ia acordar ninguém. Então isso me ajudava a tentar colocar todo mundo numa rotina ali de sono. E daí eu fui até que a Claire começou a dormir à noite. E daí depois a Brenda, a Alana também, eu meio que consegui, tava tentando conciliar. Só que às vezes eu tava no quarto da Alana, socorrendo a Alana com ela no colo, tentando fazer ela dormir sem dar mamar. E às vezes a Brendinha no outro quarto tava chorando. E daí o Wallace que ia lá e socorria, né? Porque eu tava, às vezes nem ouvia. A gente sempre usando o white noise, que é tipo um barulho branco, mas é tipo aquele é tipo um barulhinho assim durante a noite. É um motorzinho que a gente tem. Fico fazendo esse barulhinho a noite toda no quarto das meninas. Melhor coisa, porque chove, dá trovão, tem fogos, tem carro buzinando, carro de sorvete, carro sei lá o que. Elas não escutavam, não acordavam, então elas tinham sono. Se acordasse, não era por causa do barulho externo, era por causa delas. Mas, enfim, o white noise é uma bênção até hoje. A gente usa. E daí a gente conseguiu, né, aí perdendo essas manias e essas associações de sono. Mas, gente, eu já, até no desespero, até dentro do berço eu já dormi. No chão já dormi. O Wallace também, várias vezes, incansáveis vezes, eu e ele. Eu no chão dando a mão pra uma, dormi de um lado, o Wallace no outro berço, segurando a mão de outra, e dando a mão pra Ivy, enfim.
É uma coisa que só vendo mesmo pra entender a logística. E não adianta, ai, por que você não tentou isso? Por que você não tentou aquilo? Gente, eu tentei de tudo. Eu li muito, fiz até consultoria de sono, fiz umas 2, 3 consultorias de sono. E enfim, é um negócio que a teoria muitas vezes, na realidade, não se aplica, sabe? A parte que eu consegui aplicar na Ivy, com elas era uma outra realidade, porque tinha outras recém-nascidas, outras crianças envolvidas. E às vezes a gente tinha que fazer o que dava pra ser feito naquele momento, porque tinha outras crianças precisando da gente. E né, nem sempre a gente tinha ajuda. Conforme as Tri fizeram 1 aninho, por exemplo, a gente parou de receber ajuda da família porque veio a pandemia. Então era só nós por nós. Então, manias que antes a gente conseguia, né, postergar pra perder, agora a gente tinha que perder de qualquer jeito, porque não tinha mais ninguém com quem contar. Era eu, o Wallace e as crianças, especialmente na pandemia, né? A gente acordava fácil. Só pelas Tri ali, acordava. Elas acordavam às vezes 4 vezes de madrugada. Então, 4 vezes. Cada uma das Tri, 4, 8, 12. E daí acordava 12 vezes, no mínimo, no começo lá, no mínimo não, né? Nessa média. Fora se a Ivy acordasse. E daí, aos poucos, foi melhorando. Então, a gente, em vez de acordar 12 vezes, às vezes acordava 10 vezes, 9 vezes. E foi diminuindo, sabe? Aos poucos, as coisas foram melhorando. Tudo passa. Se alguém está passando por isso nesse momento, saiba que tudo passa, vai passar. É só agora que você vai dormir mal, daqui a pouco você dorme bem, mas vai passar. Mas pra finalizar, que esse vídeo já ficou mais longo do que eu imaginei que ele ia ficar, elas foram perder mesmo essa mania, como eu falei, com 2 aninhos, que foi quando a gente mudou pra Flórida e elas começaram a entender um pouquinho mais as coisas, sabe? A gente podia conversar com elas, elas começaram a entender o que a gente tava falando pra elas. Então, o que eu falava? Que elas tomavam mamá, depois mamar, escovava o dente e daí não mamava mais. Eu ainda falava pra elas, ó, depois que a gente escova o dente, a boca tá limpinha, não pode mais mamar. Agora é só de manhã. Se acordar de noite, não vai ter mamar. Então elas, né, conseguiam entender isso. Daí se acordava de noite, eu dava água. E tudo água. Daí elas conseguiram ir levando assim, sabe? Mas foi muito chão até aí. Tiveram que crescer um pouquinho pra conseguir entender o que a gente tava falando. E passou, graças a Deus. Hoje as meninas dormem bem, a menos que estejam doentes, que estejam com alguma febre, algum mal-estar, mas de modo geral, elas dormem bem. A Ivy que acorda ainda de madrugada pra vir na nossa cama, ou às vezes, né, acorda, vê que a gente não tá lá e vem procurar a gente, quer beber água, quer ir no banheiro, enfim. As Tri não, estão até hoje no berço. Muita gente me pergunta, ai, quando você vai tirar elas do berço? Se eu puder, eu aprendi com o erro da Ivy. Se eu puder, elas vão no berço até os 15 anos. Brincadeira, mas, né, vão. Elas não escalam o berço, não tentam sair do berço, então não oferecem nem o perigo. O berço pra gente é só alegria, só bênção. Depois que elas forem pra cama, elas vão levantar toda hora, vão acordar no berço, elas acordam assim e voltam a dormir. Na cama não. Acorda assim, elas vão querer ir pro nosso quarto, vão querer ir atrás da gente. Então, meus amigos, pra quê, né? Agora que estão dormindo bem, pra que a gente vai mexer em time que tá se ganhando? Então, vamos deixar o time continuar ganhando e manter assim, né? Porque a gente já sofreu tanto com sono. E é isso, a gente tá levando assim por enquanto. As meninas estão dormindo bem. Ainda bem que eu tô gravando esse vídeo agora, antes que minha memória, né? Pela falta de sono, pela tanto de privação de sono que eu já tive nesses últimos anos. Pode ser que eu esqueça tudo isso, então é bom que isso fique gravado pra eu lembrar desse perrengue no futuro. E é isso, espero que tenha ajudado esse vídeo de alguma forma. Quem vai passar por isso, quem está passando por isso, né? E os nossos erros e acertos, assim, você também, né? Saiba como fazer para não errar também, né? Ou ver como colocar em prática, às vezes, o que funciona na sua realidade, porque nem todo conselho dá pra gente colocar em prática. Então, né? Tem muito conselho que dá, mas tem conselho, né, que às vezes na rotina, ali no dia a dia, na realidade da nossa família não dá certo. Então é bom a gente, né, ponderar e lembrar de tudo isso. E é isso, gente, eu falo demais, desculpa, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu estava devendo há muito tempo. Finalmente consegui gravar, consegui fazer e abordar um pouquinho de tudo que eu tinha pra falar sobre o sono das meninas. Acho que eu não esqueci nada, mas se você acha que eu esqueci de alguma coisa ou tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo e já converso com vocês por ali. E é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!